Olá turma, sejam bem-vindos à nossa segunda aula da disciplina de refrigeração, tratando de fundamentos de refrigeração por compressão. E hoje o tema tratado serão os fluidos refrigerantes. A gente viu nas aulas anteriores que o sistema de refrigeração por compressão é composto por 4 componentes interligados, que são compressor, condensador, dispositivo de expansão e evaporador, todos eles interligados por uma tubulação, no interior da qual circula um fluido de trabalho chamado fluido refrigerante. Os pré-requisitos para a nossa aula é que vocês tenham conceitos, noções sobre conceitos e termos comuns da física e química, como compostos orgânicos, inorgânicos, sintéticos, hidrocarbonetos e etc. O objetivo da aula é fazer vocês entenderem o que é fluido refrigerante e ter noção da sua evolução histórica, saber classificar os fluidos refrigerantes e reconhecer os mais comumente encontrados em função da sua aplicação, entender os impactos ambientais das emissões desses fluidos na natureza e saber a classificação quanto à segurança. Os fluidos refrigerantes, por definição, são substâncias usadas para a troca de energia em um sistema de refrigeração. Eles absorvem calor quando evaporam e rejeitam calor quando condensam. As características consideradas na escolha de um fluido refrigerante são baseadas em características termodinâmicas, físicas e químicas, segurança, impacto ambiental e questões de aquisição e facilidade de detecção de vazamentos. Termodinâmicas, características termodinâmica e física não são muito atribuição da área dos técnicos de serviço, uma vez que quando eles vão fazer algum serviço e eles precisem de alguma informação adicional, eles vão consultar a etiqueta que acompanha o equipamento. Essas características aqui estão muito mais na mão do técnico de projeto de sistemas, técnico ou engenheiro de projeto de sistemas de refrigeração ou de equipamentos, onde eles vão fazer análise em relação a desempenho baseado em condições de operação e aplicação do equipamento que está sendo idealizado. Para nós, o que importa, principalmente uma vez que toda vez que nós acessamos ao sistema, nós teremos contato com esse fluido refrigerante, então questões de segurança, verificar, saber previamente se ele é ou não inflamável, saber previamente se ele é ou não tóxico, saber previamente se ele pode ou não causar irritabilidade tanto na pele como nos olhos, como também no sistema respiratório. O impacto ambiental. É interessante que o técnico, uma vez que vai fazer serviços, ele tenha noção de uma classificação chamada ODP, que é o potencial de destruição da camada de ozônio desse fluido. Todos sabem que camada de ozônio é uma barreira protetora e natural que envolve nosso planeta para evitar a ação de raios ultravioleta. A questão é que alguns fluidos, alguns gases, quando emitidos na natureza, provocam uma falha nessa proteção natural, que é o conhecido buraco na camada de ozônio. O resultado do crescimento dessa falha é que os raios ultravioletas atingiriam o planeta diretamente, sem nenhum tipo de barreira, e o resultado a longo prazo seria doenças como catarata e câncer de pele. Quanto ao potencial de aquecimento global, que seria o outro número, o GWP, está diretamente ligado ao aumento de temperatura do nosso planeta, o conhecido efeito estufa, que teria como resultado o derretimento de geleiras e aumento dos níveis dos mares. Os fluidos refrigerantes eles podem ser classificados em sintéticos e naturais. Dentro dos sintéticos nós temos os CFCs, que são os clorofluorcarbono, já foram extintos, eles não mais são fabricados. Os HCFCs, que foi meio que um paliativo, tentando já amenizar os problemas causados pelos CFCs, uma vez que eles tinham um alto potencial de destruição da camada de ozônio e um alto potencial de aquecimento global. Os HFCs, que são uns substitutos que foram desenvolvidos ou exigidos que passassem a ser fabricados a partir de acordo internacional de proteção ao meio ambiente. Vocês podem pesquisar aí sobre o protocolo de Montreal. E misturas que são os conhecidos blends. Aqui nós temos um asterisco porque essas misturas serão discutidas mais adiante, um pouquinho mais em detalhes, também sem se aprofundar muito, somente para a questão de alertar o nosso técnico de serviço. No grupo dos naturais nós temos os hidrocarbonetos, os dióxido de carbono, amônia, água e ar. Então aqui mais ou menos uma linha do tempo em relação aos fluidos refrigerantes, lá no século XIX, começo do século XX, onde foi desenvolvida a primeira máquina de refrigeração por compressão, os fluidos disponíveis para trabalho
para o uso na indústria da refrigeração era amônia, CO2 e cloreto de metila. No século XX, já na década de 1930, foi desenvolvido o R12 e isso causou uma grande revolução. Esse fluido, como todos os outros da família dele, como o R11, R14, R114, R502, bem como o R22, eles apresentavam todas as propriedades termodinâmicas desejáveis, bem como não serem tóxicos, não serem inflamáveis e ter uma miscibilidade com óleo muito boa. O problema é que todos eles causavam impacto ao meio ambiente. Nos anos 90, teve desenvolvimento de um fluido alternativo, os HF6. O primeiro deles aqui, o R134A, que ele já não tinha mais nenhum problema com potencial de destruição da camada de ozônio, mas ele ainda tinha impacto sobre o aquecimento global. Diversos outros fluidos HF6 foram desenvolvidos, mas o fato é que a busca para proteção do meio ambiente foi se intensificando e atualmente os fluidos modernos, a nova geração que está chegando, são os oleofínicos, ou os HFOs, que não tem potencial de destruição da camada de ozônio e tem um potencial de aquecimento global muito baixo. Devido às suas excelentes propriedades termodinâmicas, até hoje ainda a amônia é utilizada na área industrial e CO2 também tem sido desenvolvido, já tem sido trabalhado instalações e sistemas de refrigeração utilizando esse gás, mesmo ele exigindo elevadas pressões de trabalho. Esse quadrinho aqui informativo, ele somente resume para a questão de organização e entendimento de algumas propriedades dos fluidos, mas a razão de ser dele principal é um pouquinho mais de discussão sobre esses números ODP e o GWP. Então aqui nessa tabelinha a gente enxerga o quadro dos HCF6, hidroclorofluorcarbono, que é um R22, sua composição, sua temperatura de aplicação, alto, médio e baixo, e o seu potencial de destruição da camada de ozônio, 0,05. O potencial da camada de ozônio ODP usa como referência o R11, cujo valor é 1. Então aqui está dizendo que caso alguma quantidade de fluido R22 seja descartado na natureza, intencionalmente ou por acidente, o impacto seria em torno de 5% do impacto que daria o R11 para a mesma quantidade descartada. Então, o potencial de destruição da camada de ozônio para esse fluido aqui já é bem baixo. No entanto, isso não nos dá a liberdade de sermos relapso no manuseio desses fluidos, porque quando nós consideramos o potencial de aquecimento global, o GWP, a gente enxerga o número aqui 1500. O que quer dizer isso? O GWP ele usa como referência o CO2, que é o principal vilão no efeito estufa. Ele é um dos gases, é o principal vilão no aquecimento global. Ele, além de ser um gás natural, ele também é produzido por algumas indústrias, por algumas situações de queima de combustível fóssil, e ele leva 500 anos na natureza para se dissipar. Então, obviamente, baseado nessas informações que a produção dele nunca para, evidentemente que, em vez de ele se dissipar, a tendência é que ele somente se acumule e aumente. Então, voltando para esse número, nós enxergamos aqui, devemos entender o seguinte, que cada quilo de R22 que seja descartado na natureza seria equivalente a ter descartado 1.500 quilos de CO2. Portanto, responsabilidade total dos técnicos de serviço no seu manuseio de seus fluidos refrigerantes para evitar ao máximo a emissão dele na natureza. Se nós formos para um fluido mais moderno aqui, os substitutos, né? O R134A, que não tem potencial de aquecimento global nenhum, ou seja, ele não destrói a camada de ozônio, mas se for liberado, cada quilo dele vai gerar 1.300 kg de CO2. Gerar não, ele vai ser equivalente à liberação de 1.300 kg de CO2 na natureza. Retrofit. Retrofit é uma operação de substituição do fluido refrigerante de uma instalação por um substituto que atenda às novas exigências impostas pelas agências protetoras do meio ambiente, sem impactar no desempenho original do equipamento quando operando com um fluido para o qual
ele foi projetado. Voltando para essa linha histórica aqui, nós enxergamos o seguinte: nessa época dos anos 90, quando passou a ser exigido que esses fluidos aqui passassem a ser utilizados em todos os equipamentos, máquinas novas que trabalhavam com R22 ou com qualquer um dos CFCs, muitas vezes não tinha sentido você aposentá-la. Então a ideia era fazer uma atualização do fluido de trabalho dessa máquina, ou seja, substituir o fluido desse que originalmente foi colocado nessas instalações por um fluido alternativo, que seria um dos HFCs. O nome dessa operação seria o retrofit. Então a demanda para esse tipo de serviço nessa década aqui foi muito grande, porque eram muitas máquinas sendo, vamos dizer assim, atualizadas no seu sistema. Aparentemente, eu dava a entender de que retrofit seria uma coisa que poderia ficar cada vez mais raro de acontecer, já que todos os equipamentos novos passaram a sair com fluidos refrigerantes alternativos. Para vocês terem uma ideia, o HCFC na Europa está extinto desde 2010. E nos Estados Unidos, acredito eu, que é R22, ele vai sair até 2020. E para os países em desenvolvimento, que é o nosso caso, o prazo para a gente é até 2030. Bom, com essa chegada desses novos fluidos refrigerantes, os oleofínicos, provavelmente não, com certeza, retrofits voltarão a acontecer com bastante intensidade, uma vez que os equipamentos ainda novos e funcionando bem podem ter a obrigação de serem atualizados por esses novos fluidos aqui. Com isso, entende-se que lá naquela época já tabelas orientativas foram disponibilizadas para os técnicos de serviço fazerem essas substituições. Então, provavelmente, com certeza, na verdade, para os oleofínicos também aparecerão tabelas desse tipo. Então, só para ter uma ideia aqui. Aqui ele está mostrando fluidos refrigerantes que seriam substitutos desses aqui, R12, R409 e R401. O que acontece? Se eu disser aqui que eu vou usar o R134A, as tabelas já vêm informando aqui para que ele é. O que ele é? Ele é um HFC, ou seja, é um fluido já dos mais modernos, é o substituto, é usado em equipamentos novos, ou opção para retrofit. É compatível com lubrificante poliolester ou polialquileno glicol, quando está usando em condicionamento de ar automotivo. Trabalha com temperaturas de evaporação média e alta, ou seja, acima de menos 7 graus Celsius. E aqui as aplicações do R134A, condicionamento de ar automotivo, chiller, refrigeração doméstica, comercial e industrial. Então, provavelmente, se não existir, aparecerão tabelas para os HFOs, sugerindo também quem eles substituem. Fluidos refrigerantes comumente disponibilizados no comércio. Então nós temos dentro dos sintéticos os compostos orgânicos R134A e o R22. Lembra que a gente ainda tem equipamentos ainda com esse fluido. Misturas zeotrópicas, aqui a gente vai falar das misturas. Esse nome aqui, zeotrópica e azeotrópica, ele tem uma particularidade. Misturas zeotrópicas são misturas que são todos os fluidos da família R400. Qualquer R400 da família é uma mistura zeotrópica. Isso quer dizer que um desses fluidos, desses componentes deles aqui, tem volatilidade diferente do outro. Portanto, se ele evaporar, vai sair mais um fluido do que o outro dessa combinação. E aí o fluido perde a composição. Por conta disso, todas as vezes que um técnico de serviço for fazer alguma intervenção no sistema selado e o fluido refrigerante presente nessa instalação for um R400 alguma coisa, esse cara vai ter que, se for no caso, fazer carga de fluido refrigerante, ele tem que ser feita a carga na forma líquida. Se por acaso esse fluido refrigerante, a instalação estiver apresentando algum vazamento desse fluido, essa carga não deve ser completada. Ele deve ser recolhida. Por quê? Porque a quantidade que sobrou ali provavelmente não vai ter mais a composição que originalmente tinha quando foi carregado a primeira vez. Então ele tem que recolher esse fluido, pesar a quantidade necessária que vai ser adicionada e colocar na forma líquida. Misturas zeotrópicas são todas da família R500.
eles são misturas que se comportam como fluidos puros, então ele não tem essa preocupação de se colocar fluidos na forma líquida. Nem esse, nem o R134A, apenas os da família R400. Os fluidos naturais, eles podem ser compostos orgânicos, como hidrocarbonetos, aí vem R290, 600, 600A, ou os inorgânicos, R717 e R744, que são amônia e CO2, respectivamente. Todos os fluidos refrigerantes, eles vêm envasados em recipientes apropriados e adequadamente identificados para que não possa, de modo algum, ser confundido. Portanto, em qualquer lugar do planeta, essa classificação R alguma coisa, R numeração, é estabelecida pela ASHRAE, que é uma associação dedicada à área da refrigeração, onde para cada número tem uma cor específica. Portanto, em qualquer lugar do planeta, essa cor aqui verde claro seria um R22. Esse azul claro seria o R134A. Classificação dos fluidos refrigerantes com base em sua aplicação. Então, se a aplicação é de alta temperatura, a gente está falando de condicionamento de ar. Então, para condicionamento de ar, a temperatura de evaporação, ou seja, a temperatura em que o fluido se transforma em vapor no interior desse evaporador, é 5 graus Celsius, segundo uma norma europeia. Se for segundo a ARE, Instituto de Condicionamento de Ar, Aquecimento e Refrigeração, ele diz que a temperatura de evaporação tem que ser em torno de 7,2 graus Celsius. E o fluido refrigerante usado nessas instalações é o R407C, R410A e o R22. Esse asterisco aqui é justamente para dizer que o R22 é um fluido que já está com data para ser extinto. Quando a instalação é de média temperatura, ou seja, refrigeradores, ele está dizendo que a temperatura de evaporação, ou seja, a temperatura do fluido no interior aqui do refrigerador, do evaporador dele, tem que ser menos 10 graus Celsius, segundo a norma europeia, ou menos 6,7 graus Celsius, segundo a ARE. E o fluido refrigerante encontrado nessa instalação é o R134A, o R404A, o R600A para aplicação doméstica, o R290, R744 e o R22. Se for aplicação de baixa temperatura, como freezer, a temperatura de evaporação, ou seja, no evaporador que está circulando aqui dentro, tem que ser menos 35 graus, segundo a norma europeia, menos 31,7 segundo a ARE. E os fluidos refrigerantes para essa instalação é o R404, R507, R600A, R290 e R22. Observem aqui que o R22 está em todos os níveis de temperatura, porque ele era um fluido considerado absoluto. Ele servia para essas temperaturas todas aqui. E esses outros, eles são adequados para faixas de temperatura. Ele substitui o R22 até determinadas temperaturas. Classificação dos fluidos refrigerantes com base na segurança. Uma vez mais, lembrando, como o técnico vai sempre estar em contato com o manuseio de fluidos refrigerantes, quando acessa o sistema selado, ele tem que entender o que é toxicidade e inflamabilidade. Toxicidade, o fluido refrigerante não tem toxicidade identificada, é considerado A. A letra B diz que o fluido refrigerante tem toxicidade identificada, baseado numa concentração de 400 partes por milhão. Quanto à inflamabilidade, é indicado por números 1, 2 e 3. 1 não inflamável, 2 baixa inflamabilidade, ou seja, a velocidade em centímetros por segundo que a chama vai se propagando, e alta inflamabilidade, praticamente inflamação instantânea. Então, quando a gente diz que o R134A é um fluido classificação A1, eu estou dizendo que ele é baixa toxicidade e sem propagação de chama. Quando eu digo que o R717A é um B2, ele tem alta toxicidade e baixa inflamabilidade. Para o técnico também é interessante que ele domine, o que ele entenda que nem todo óleo lubrificante é compatível com qualquer fluido refrigerante. Então, os fluidos refrigerantes, os óleos lubrificantes usados na refrigeração são poliolester, alquibenzeno, óleo mineral e polialquileno glicol. E alertando novamente, ninguém tem que decorar o que é de cada um, principalmente a gente que está começando a área. E para isso existe tabelas orientativas. Então aqui, ó, R134A, qual é o óleo adequado para ele? O poliolester.
ou polialquileno glicol. Então, nada de se aventurar e ir na base do acho. O manual existe para ser consultado e um técnico tem a obrigação de procurar entender e resolver isso. Aqui, mais uma vez, terminando a aula de hoje com uma lista de exercícios de fixação. São perguntas que normalmente caem em concursos específicos da área ou entrevistas para estágios quando o nível de exigência da empresa é um pouco maior em relação ao conceito teórico do aluno. E eu espero que vocês possam resolver esses exercícios baseado tanto no que foi falado ou no que está escrito nesse material. Acredito que não precisa consultar nada além do que foi dito e escrito aqui. Mas caso as respostas não possam ser atingidas, não possam ser encontradas, a gente discute todas as dúvidas no nosso encontro síncrono, que acontece semanalmente. Caso alguém queira se aprofundar nesse assunto, aqui estão as referências bibliográficas que foram usadas nessa aula de hoje. E estão a maioria disponíveis aí na internet para consulta. Abraços, se cuidem, bons estudos e até a próxima.